Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com o equilíbrio de solubilidade, hoje eu vou começar os métodos de volumetria de precipitação. O primeiro método de Moore, nós vamos usá-lo para a determinação da pureza do sal de cozinha. Antes de continuar, pessoal, já se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Ative o sininho de notificação para receber futuros envios. E quem tiver um Hype disponível, o pessoal está vendo no celular ou num tablet, tem um Hype disponível, considera hypar esse vídeo também, para o YouTube divulgar mais o vídeo para outras pessoas. Sigam também o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é o método da gente manter contato. Tudo bem? Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, aquele pedido de sempre. Mais de 80% de quem vê os vídeos do canal não se inscreve, e isso prejudica um pouco o canal na plataforma. Então, quanto mais inscritos, mais o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mais divulga para outras pessoas. Então, pessoal, tá vendo o vídeo? Se inscreve, curta, dá um hype. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Bem, é uma forma de vocês colaborarem comigo para estar fazendo material para vocês. E isso vai ajudar com que eu faça um material sempre melhor. Lembrando sempre, esse canal sou eu sozinho, eu que crio a pauta, nem tanto eu crio, né? A pauta é a aula de química, mas eu que monto a apresentação, eu que gravo, eu que edito. Então, pessoal, uma forma de poder melhorar o material é vocês fazendo que o canal cresça, para o YouTube pagar um pouco melhor para mim, para eu poder, de repente, ter um editor, ter um roteirista, alguém que ajude com a animação, tudo bem? Então, pessoal, conto com vocês. Agora sim, vamos para a aula. Nas aulas anteriores, pessoal, nós já vimos, se vocês não viram ainda, vou deixar o card aqui, como calcula a curva de titulação para uma titulação de prata com cloreto. Então, temos aqui os perfis, né, do cloreto, né? Então, o cloreto é um analito, o PCl sobe porque a concentração desce, e a prata é o titulante, o PAG cai porque a concentração de prata aumenta. Tudo bem, pessoal? Então, não viram ainda, vejam o vídeo aqui no card, tudo bem? Agora, pessoal, vamos falar do método de Moore, que é o método oficial para a determinação de cloretos, inclusive em muitos alimentos, não só em sal, por isso sal de cozinha. Ele é um método, na verdade, para determinação de halogenetos, como cloreto, brometo e iodeto. Tudo bem? Então, os três ânions respondem a esse método, mas é o método oficial para cloreto. Trata-se uma titulação com solução de prata a 0,1 mol por litro, padrão. Ele foi proposto pelo químico farmacêutico alemão Carl Friedrich Mohr, por isso ele ganha o nome método de Mohr. Ele nasceu em 1806 e faleceu em 1879. Também. Essa é a única imagem que eu achei no Google. Usa como indicador a solução de cromato de potássio a 5% e um volume de meio mililitro. Tudo bem? A gente vai entender por que essa quantidade. Então, é assim que se tem o método de Mohr. Como funciona o indicador cromato, pessoal? Vamos ver. Bom, a titulação é a de cloreto com prata, né? Então, prata é o titulante, cloreto é o analito. A gente já viu que a prata reage com cloreto formando cloreto de prata, que é um sólido branco. E tem um KPS de 1,82 vezes 10 a menos 10. Já o indicador, o cromato, reage com a prata, formando o cromato de prata, que apesar do ânion cromato ser amarelado, o precipitado tem uma cor meio vermelho tijolo, tá? Mais ou menos como estou mostrando aqui, tá, pessoal? E ele tem um KPS de 1,3 vezes 10 a menos 12. Ou seja, a princípio ele seria mais solúvel. Então, por quê? Precipitaria primeiro com a prata. Por isso que é importante a quantidade, a gente vai mostrar para vocês por quê. Vamos lembrar, pessoal, como calcula o PAG no ponto de equivalência, ou seja, o número de mol de cloreto
é igual ao número de mol de prata que a gente já viu na aula de titulação da curva. Por isso é muito importante vocês verem o vídeo, caso não tenham visto ainda. Então, vamos pegar aqui a prata, né? Reagindo com cloreto. Formando o precipitado de cloreto de prata. Tudo bem, pessoal? Lembra que no ponto de equivalência, então, eu não tenho mais prata em solução, nem cloreto em solução em excesso. Tudo formou estequiometricamente cloreto de prata. Então, a prata e cloreto que vem em solução é devido à solubilização do pouquinho do cloreto de prata que tem, né? Então, lembra que KPE, então, vai solubilizar um pouquinho da prata, que vai formar cloreto e prata. Bem, então, a gente já viu isso daqui, né? Que o KPS é igual à concentração de prata no equilíbrio, vezes a concentração de cloreto no equilíbrio, que vai ser igual à solubilidade ao quadrado. A solubilidade, então, é a raiz quadrada do KPS, que é igual a raiz de 1,82 vezes 10 a menos 10. Isso aqui vai dar, nossa, ficou feio o zero aqui, 10. 1,35 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, essa vai ser a concentração de cloreto e de prata no ponto de equivalência. Tudo bem? Então, a gente já viu, né, que o pH nessa condição vai ser de 4,87, que é menos log desse valor aqui. Tudo bem, pessoal? Então, guarde esse valor por enquanto. E como vai ficar o pH no ponto final de titulação, ou seja, quando tiver um pequeno excesso de prata, suficiente para precipitar o cromato de potássio. Bom, deixa eu mudar de cor aqui. Então, o indicador cromato de potássio, ele está 5% massa-volume. Isso aqui é aproximadamente 0,26 mol por litro. Tudo bem? Então, como 1 mol de cromato de prata, de cromato de potássio forma 1 mol de cromato, então a concentração do cromato também é 0,26 mol por litro. Tudo bem? Agora vamos lembrar que a gente colocou 0,5 mililitros, né? Vamos considerar que aproximadamente no ponto final, né, no ponto de final, o volume vai ser aproximadamente 100 mililitros, tudo bem? Que é mais ou menos quanto vai colocar, né, de água, de titulado, vai dar cerca de 100 mililitros. Nessa condição aqui, pessoal, vamos fazer a conta. 0,26 vezes 0,5 mililitros é igual a 100 mililitros vezes a concentração do cromato, que vai ser a concentração do equilíbrio. Tudo bem, pessoal? É só continha de diluição. Nessa condição, a concentração do cromato vai ser de aproximadamente 1,25 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Então, continha de diluição básica. Agora, sabendo que o KPS... Nossa, vai ficar ruim aqui, deixa eu mudar de cor. Que o KPS é igual
a concentração de prata ao quadrado vezes a concentração do cromato, a concentração de prata igual a raiz quadrada do KPS pela concentração do cromato, que isso vai dar 3,22 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Nessa condição, o PAG vai ser igual a 4,49. Muito próximo o PAG do ponto estequiométrico, né, do ponto de equivalência para o ponto final de titulação. Tá? Agora o mais importante. Vamos voltar para a curva e achar esses pontos. Então o ponto final, o ponto de equivalência, na verdade, vai estar bem no meio do salto, pessoal, porque é estequiométrico, né? 1 para 1 a relação. Já o ponto final vai estar aqui. Notem, pessoal, também está no salto. Então é muito importante, quando tem titulação, o PAG dá muito próximo do ponto final, estamos no salto, certo? Por isso a quantidade é muito importante, tá, pessoal? Não pode ter demais. Se eu colocar muito cromato, pode ser que o cromato de prata comece a precipitar em regiões que não está no salto ainda de potencial. Tudo bem? No salto da curva de titulação. Se eu colocar muito pouco, pode ser que ele precipite em volumes muito maiores do que o salto. Então eu tenho um erro maior ou menor. Tudo bem? Então por isso é muito importante na titulação de Moore, né, método de Moore, o volume ser meio mililitro. Tudo bem? Então, variar um pouquinho, vai variar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. É normal, né? Porque não está precisamente 0,26 mol por litro o cromato. E a gente vai conseguir pegar 0,50000 mililitros. Mas daí o erro vai ser insignificante frente à titulação. Tudo bem? Então, é assim que se baseia o método de Moore. Por isso que mesmo o KPS do cromato de prata sendo menor do que do cloreto, o que indicaria que ele precipitaria primeiro, no final, pela concentração baixa, praticamente todo o cloreto vai ter precipitado antes de começar a precipitar o cromato. Tudo bem? E agora, pessoal, o titulante é o nitrato de prata, que é um reagente bem chato para se trabalhar. Bom, ele tem massa molar de 196,87 gramas por mol. Então, para preparar 1 litro de solução, pessoal, essa continha eu já fiz várias vezes, não vou fazer de novo. A coisa volta também, vou criar uma playlist, na verdade, de todos os métodos que eu fiz, né? Vou chamar de química analítica quantitativa, todos os métodos explicados. Lá tem muito cálculo de concentração, tudo bem? Mas lembra que molaridade é massa dividido pela massa molar vezes volume. Tudo bem? Então, eu peso 16,987 gramas de nitrato de prata, eu preparo 1 litro de solução a 0,1 mol por litro. A maioria dos livros, pessoal, trata o nitrato de prata como padrão primário por causa da alta massa molar dele. Nesse ponto eu discordo bastante pela minha experiência. Tudo bem? Dou respeito a Skug e ao Bacan, sou muito fã do Bacan, tive o privilégio de conhecê-lo, inclusive. O nitrato de prata, ele é higroscópico, fotossensível e termossensível. O que significa? Bom, ele absorve água muito fácil, como todo nitrato. Você deixar um nitrato aberto, ele tira umidade do nada. Pode estar zero de umidade, ele consegue pegar um pouquinho e absorver. Ele é fotossensível, como todo sal de prata. Todo sal de prata, quando exposto muito tempo à luz, fica escurecido pela formação de prata metálica, na prata zero. E também termossensível, ou seja, não consigo nem secar esse sal. Já teve uma vez que pediram para secar o nitrato de prata e formou um pó preto insolúvel em tudo, nem ácido nítrico concentrado dissolvia mais a substância. Então, para mim, Heraldo Luiz Lehmann, o nitrato de prata não é padrão primário. Tudo bem, se você abriu o reagente naquele momento e começou a utilizar, talvez ele esteja
bem conservado, mas ficar um tempo aberto aí para mim não era. Então, até os livros recomendam padronizar, se for necessário, com cloreto de sódio seco a 120 graus Celsius por mais ou menos uma hora, como todo padrão primário, pessoal. Eu não vou mostrar as contas de como faz a concentração da padronização, que é muito parecida com as outras também. E também é parecido com a pureza só de cozinha, tá, pessoal? Então, eu padronizo sempre em trato de prata. Mesmo porque, como eu tenho que fazer muitas vezes volumes muito grandes, né? Eu faço 15 litros de solução e quero concentração única, eu tenho um frasco de 20 litros que eu uso no laboratório, então eu preparo, né, ele é graduado, então pelo próprio volume dele, eu coloco a massa de sal, o volume de água, dissolvo, deixo agitar bem para dissolver tudo e homogeneizar, daí eu padronizo para ter uma concentração exata, tudo bem? Usando o cloreto de sódio. Certa massa, mais ou menos 0,1 gramas, 0,20. É bem parecido com o método da pureza só de cozinha, que afinal, só de cozinha é praticamente cloreto de sódio puro. Importante, pessoal, sempre, sempre, sempre. Por ser fotossensível, é importante, depois de pronto em trato de prata, armazenar num frasco escuro. Pode ser ou frasco de vidro âmbar ou esses frascos de polietileno marrom. Bem, eu costumo usar esse daqui, porque ele é totalmente opaco à luz. Isso aqui ainda passa um pouquinho, tá? Então, essas duas opções aqui são as mais adequadas para o nitrato de prata. Agora, pessoal, como é o método de determinação da pureza do sal de cozinha pelo método de Moore? Pesar de 0,1 a 0,12 gramas, né? 100 a 120 miligramas sal de cozinha. E, pessoal, na padronização deve ser o cloreto de sódio PA, tudo bem? Por isso que eu falo, é o mesmo procedimento basicamente. Colocar no air 250, colocar entre 50 a 70 ml de água destilada, com a proveta mesmo, tá? E adicionar agora o meio mililitro do cromato de potássio a 5%, tudo bem? E agitar bem. Daí a gente vai titular com a solução de nitrato de prata 0,1 mol por litro padronizada, ou que está sendo padronizada, né, depende do ponto que você está, até ver a formação do precipitado vermelho tijolo do cromato de prata. Tudo bem? Pessoal, a solução não pode ficar vermelho tijolo. A solução vai começar amarela por causa do cromato, vai começar a pingar a prata, vai formar um precipitado branco de cloreto de prata. Então, na hora que você perceber que mudou do amarelo para um alaranjado, já tá bom. Tudo bem? Então, é um tom alaranjado que você vai ver, porque é o primeiro precipitado formado de vermelho tijolo do cromato de prata. Tudo bem? Mais ou menos assim, tá, pessoal? Para mim, essas duas aqui já passaram um pouquinho. Então, se você for cuidar, você consegue ficar menos laranja que isso, tá? Uma dica importante, pessoal, que poucas vezes eu vejo a gente falar. O cloreto de prata, eu já falei para vocês, ele é um precipitado coloidal. Vou deixar o card aqui para a natureza do precipitado. Então ele vai ficar bem disperso, porque ele forma muitos núcleos pequenos. Mas, como vai decorrendo a destilação, ele começa a flocular. Então ele começa a formar esses pedaços grandes, como o aspecto, por exemplo, do leite azedo. Se já viram leite azedo, ele fica uns pedaços brancos no meio. Então, pessoal, começou a ver formar uns pedaços grandes, quer dizer que está chegando perto do ponto de equivalência já. Então, comece bem devagar nesse momento da titulação, tudo bem? Vocês vão começar a ver que em breve vão ver o tom alaranjado se formar e persistir por 30 segundos. Tudo bem, pessoal? Então, vocês vão ver que o precipitado vai decantar quase todo e a solução vai ficar com um sólido suspenso vermelho. Como a solução toda é amarela, o vermelho mais amarelo da laranja. Tudo bem? Então, quanto mais claro o tom laranja, menor o erro que você vai ter do volume. Ah, estou em dúvida. Sempre então. Anota o volume, põe mais uma gotinha, observa. Chegou em vermelhão tijolo, pessoal. Vou marcar para vocês aqui uma cor próxima a essa cor aqui. Mais ou menos assim. Passou bastante, tá? Então, é bem passado. Não pode deixar chegar nesse tom aqui. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Então, vermelho tijolo já era. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo agora, né? Como sempre. Então,
Eu fiz uma triplicata, né, de pureza e sal de cozinha. O sal de cozinha também tem que ser seco, tá, pessoal? Normalmente também seco a 120 graus, sal de cozinha. Peso massas entre 100 a 120 miligramas, ou 0,10, 0,12 gramas. E titulei, né, no caso, vou supor que o nitrato de prata tá nessa concentração aqui. Foi pela massa que eu pesei ou pela padronização? Provavelmente pela padronização, tá, pessoal? Mas, de novo, se você considerar padrão primário, a massa que você pesar, você calcula a concentração exata depois, dividindo pela massa molar e o volume. Tudo bem? De novo, eu recomendo padronizar. Então, vamos agora, de novo, um caso simulado, tá? Então, tenho 3 massas aqui, 3 alíquotas, né? E 3 volumes. Vou fazer o cálculo, como sempre eu costumo fazer, para uma, porque sempre vai ser igual para os outros. Vamos então fazer as contas, pessoal, lembrando sempre, né, que a reação é prata com cloreto, formando o precipitado de cloreto de prata. Tudo bem? No ponto de equivalência, a gente vai ter que o número de mol de prata é igual ao número de mol de cloreto. Bem, porque a estequiometria é 1 para 1. O número de mol de prata vai ser dado pela concentração do nitrato de prata vezes o volume gasto. Aqui, pessoal, o volume tem 100 litros, tá? Não pode ser em mililitro. Vai ser igual a massa, o número de mol de cloreto vai ser a massa do cloreto de sódio dividido pela massa molar do cloreto de sódio. Tudo bem? Então, a molaridade 1,025 vezes o volume gasto litro 0,017. Por aqui, notação 45. A massa de cloreto de sódio eu quero saber. E a massa molar do cloreto de sódio, 58,44 gramas por mol. Fazendo essa conta, né, pessoal? A massa do cloreto de sódio puro que eu terminei vai ser igual a 0,1043 gramas. 43. Bem, então, na primeira alíquota de sal de cozinha que eu pesei, pelo cálculo, eu tenho essa massa de cloreto de sódio puro. Tudo bem? Agora, pessoal, pureza, aquela regrinha de 3, né? A massa que eu pesei, 0,1053 seria o 100%. 0,1043 é a pureza do sal de cozinha. Então, pureza é igual a massa que eu determinei vezes 100 dividido pela massa que eu pesei. Nesse caso, a pureza do sal de cozinha vai ser 99,23%. Massa. Tudo bem, pessoal? E é esperado. O sal de cozinha tem pouquinho de iodato de potássio só, então é praticamente cloreto de sódio puro. Fazendo agora então, pessoal, para os outros volumes, né? Tenho 99,1, 99,3 de novo.
Agora é tirar a média, né? Então a média é igual à soma dos três, né? 99,3 mais 99,1 mais 99,3 dividido por 3. Isso aqui dá 99,2% massa. Lembrando sempre, pessoal, a estimativa do desvio padrão tem que ser calculada também, que é a raiz quadrada da soma do valor determinado menos o valor médio ao quadrado, dividido pelo número de replicatas menos 1. Bem, tudo isso está dentro da raiz, tá? Nesse caso, dá 0,1. Tudo bem? Então, a pureza do... Posso expressar, na verdade, que esse sal que eu determinei está 99,2 mais ou menos 0,1%. Tudo bem, pessoal? E como é que é a conta para padronização, tá? Vamos supor. Então, eu vou ter o volume gasto, uma massa agora de sal puro. Eu faço aquele mesmo raciocínio. Mas agora eu vou ter a massa de cloreto de sódio puro, a massa molar, o volume gasto. Daí eu isolo a concentração do nitrato de prata. Tudo bem? Mas é praticamente o mesmo cálculo do primeiro slide, da primeira etapa. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que se usa o método de Moore. Essas são as particularidades do método de Moore. E é assim que se usa ali para determinar, por exemplo, a pureza do sal de cozinha, que ainda é praticamente o método oficial para determinar o cloreto em vários elementos. Eu já vi, por exemplo, o método para fazer sal em manteiga e margarina. Lembrando, tem que ser com sal adicionado, né? Usando o método de Moore. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, novamente, chegou até aqui, se inscreve, curta, ativa a notificação, comenta. Ajuda bastante o canal a crescer. É muito importante para o canal. Tem um Hype disponível? Tá vendo no celular ou em um tablet? Tem um Hype gratuito? Considera hypar esse vídeo também. Ajuda bastante o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e divulgar para mais pessoas. Em média, a cada 10 likes, o YouTube indica o vídeo para mais uma ou duas pessoas. Isso é a média que eu ouço. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais está ativo. Vocês podem doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Lembrando sempre que é uma doação. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre que sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Dúvidas podem ser ou deixadas aqui nos comentários, estão abertos para isso, ou através da rede social, ou através do e-mail que é semduvidas@gmail.com. É tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.